vence uma guerra lutando sozinho. Cê sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercute em nada. Pois é, palavras não produzem transformação. Palavras produzem no máximo conscientização. Por isso é tão importante você investir em construir relações mais produtivas no PDV. Através deles, afinal são eles que ajudam você a estabelecer e a conseguir novos resultados para o seu negócio. Um dos grandes problemas e que os agentes de farmácia reclamam bastante são daqueles representantes que vão lá focados só nas suas metas de venda, cobrando, pedindo, pelo amor de Deus, o leitinho das crianças, enfim. Todo esse comportamento não te aproxima das pessoas verdadeiramente, não estabelece uma relação de confiança. Então seja mais interessante do que interesseiro. Leve informações de valor, conecte-se com aquilo que eles realmente reconhecem como valor. Para isso você precisa entender o ponto de venda e os agentes da farmácia sobre dois aspectos. Um é da hierarquia e o outro é da influência. A hierarquia, ela é na realidade apenas um padrão de organização que deve ser respeitado. Quando a gente olha do ponto de vista do nosso negócio, a gente precisa entender que nem sempre a hierarquia é determinante para quem vai te ajudar, comandar ou exercer algum tipo de impacto no seu negócio. Muitas vezes é a influência que realmente impacta o seu negócio. Muitas vezes você tem um gerente de loja que ele hierarquicamente está no comando, mas que ele não influencia o seu negócio da forma que você imagina que ele poderia influenciar. Na realidade, muitas vezes um repositor tem mais influência no seu negócio do que propriamente o gerente. Então entender a hierarquia dentro desse aspecto do negócio é fundamental. É fundamental que você entenda que cada posição tem a sua cadeia de valores. Ou seja, como é que cada um deles pensa. Quando você precisar acessar cada um desses agentes, você saiba como abordá-los com informações que realmente eles reconheçam como valor. Por exemplo, se você for abordar um comprador, ele está preocupado com menor preço de compra, com giro, com rentabilidade, com estoque justo, com devolução, com risco de devolução. Quando você vai abordar um gerente de loja, ele já está preocupado com o faturamento da loja, o ticket médio, as metas internas, os produtos disponíveis, enfim, e também mesmo a operação da loja, até mesmo como é que funcionam as reuniões e tudo mais, ele tem essas preocupações. Quando você vai para o farmacêutico, ele já está preocupado mais com conhecimento, com a legislação, com transferir esses conhecimentos, multiplicando esses conhecimentos para as outras pessoas, até mesmo para se proteger. Enfim, então você tem o universo do farmacêutico. E o balconista preocupado com relacionamento, com atendimento, com as próprias comissões, eventualmente. Então você percebeu aí que nós temos 4 ou 5 agentes em posições hierárquicas, né, diferentes e que pensam de maneira diferente. Tá? Então isso é importante. Mas além dessa questão hierárquica, entender esses valores, é importante entender que o que vai determinar efetivamente os seus resultados ou a oportunidade dos seus produtos na loja é o mapa de influência. O que significa isso? Como é que cada agente desse, nessas posições hierárquicas, interage ou influencia a demanda do seu produto, ou pode influenciar as ações que você vai fazer lá. Por exemplo, nós temos 4 níveis de influência: o decisor, o influenciador, o multiplicador e o executor. Então olha só, no decisor é o seguinte: aquele que realmente pode decidir na hora. Você quer aumentar o estoque? De repente é o gerente que realmente decide na hora, vai lá, aperta o botãozinho. Mas muitas vezes não é o gerente na sua posição hierárquica. Muitas vezes, e como eu já tive em outras situações, um assistente ou um balconista vai lá e tem acesso à senha do sistema e ele mesmo faz, ou ele faz o pedido, enfim.
ele decide que aquilo vai acontecer. O farmacêutico também muitas vezes faz isso dentro dos seus produtos, principalmente com produto controlado. Quem controla o estoque muitas vezes é o farmacêutico. Então é importante entender que não é a posição hierárquica, mas como ela se relaciona, como ela pode influenciar o negócio. Muitas vezes o farmacêutico pode influenciar o gerente para tomar a decisão. Então o decisor é aquele que realmente faz a coisa acontecer, é aquele que recomenda o seu produto, é aquele que não troca, é aquele que aumenta o estoque, é aquele que põe o seu produto em melhor visibilidade, enfim. O influenciador é exatamente isso que eu acabei de falar. Por exemplo, um farmacêutico que influencia o gerente a aumentar o estoque. Um farmacêutico que influencia um balconista a recomendar determinado produto. Você está percebendo que eu estou colocando um pouquinho da questão hierárquica aí? Perfeito. O farmacêutico influenciando o balconista. Mas acontece do balconista influenciar o farmacêutico, o balconista influenciar o gerente também. A vivência do balconista e a experiência dele no balcão muitas vezes influencia um balconista que é novato ou um farmacêutico que é novato. E olha que universo bacana. E aí você tem a posição também da influência do multiplicador. O que é o multiplicador? Isso acontece bastante com o farmacêutico por conta do conhecimento, mas a gente tem visto cada vez mais balconistas que são embaixadores da marca, aliados nossos muitas vezes, multiplicando o conhecimento dentro da farmácia, porque você não tem alcance às vezes. Uma farmácia com 30, 40 agentes ali, o que acontece? Você pega alguém para ser o multiplicador. E esse é aquele que vai levar o conhecimento produtivo para todos os outros. Isso é importante você entender quem é que tem capacidade de ser um multiplicador. E o executor é aquele que realmente faz, né? Muitas vezes o gerente manda, mas é o repositor que faz. O gerente manda, mas quem faz é o balconista. Então é aquele que pode executar a situação na hora para você. Perfeito? Então esse é o universo, hierarquia e a questão da influência também. E através do domínio dessa informação, desse entendimento, você vai poder construir as suas estratégias para trazer aliados. Aliados da Mirales, aliados do Deprev, aliados do Peglax, aliados do Puravit Imune, enfim, você vai conseguir entender como é que eles se relacionam, como eles são mais sensíveis ou não à sua informação, e aí você pode criar mais intimidade com o produto, fazer com que eles se tornem multiplicadores, influenciadores. Então, quando a gente fala de agentes de farmácia, é importante você ser um estrategista das relações, tá certo? Logicamente que você não consegue atingir toda a farmácia, mas é importante você saber qual é o agente mais produtivo na farmácia. Você quer ver um erro bastante comum? Normalmente, quando a gente ou não tem repertório, não tem muita habilidade, a gente procura alguém na farmácia para falar. E normalmente quem a gente procura? Quem dá mais atenção. Porque a gente não está totalmente preparado, nem pensando nessas questões todas, então a gente procura quem dá mais atenção. Quem dá mais atenção está com tempo, não é a pessoa normalmente que está produzindo mais na farmácia. Então, enquanto isso, você está falando lá com um agente que dá mais atenção e o agente mais produtivo está atendendo pra caramba e está vendendo para o seu concorrente. Então, vamos desenhar na nossa mente aí estratégias mais inteligentes de relação com esses agentes da farmácia. Tá joia? Eu te vejo no próximo vídeo para falar sobre disponibilidade.